Bora começar. O tema hoje são levantes de mordida. E aí, por que a gente escolheu esse tema para hoje? Porque vocês têm muita dúvida sobre o tema. Matheus, tem que fazer levante de mordida? Eu faço em molar? Primeiro molar? Posso fazer em pré? Pode fazer anterior ou não pode? É ruim para o incisivo ficar tendo um levante ali onde vai ficar batendo, né, os incisivos, não vai dar um trauma, não vai criar uma mobilidade que não deveria ter nos incisivos. Se eu for colocar no molar, eu coloco no primeiro ou no segundo? Coloco dos dois lados ou de um lado só? Enfim, são várias dúvidas e fazendo um resumo aqui, digamos assim, de levante de mordida, a ideia é justamente acabar com essas dúvidas que vocês possam ter sobre esse assunto. Beleza? Então, primeiro ponto. O que é o tal do levante de mordida? Eu vou até abrir aqui no meu computador para vocês. Eu separei uma imagem. Aqui eu tenho a foto do levante posterior. Eu uso muito pouco anterior, apesar de usar e concordo plenamente com a recomendação, mas eu não achei foto de paciente com levante anterior. Depois eu dou uma olhadinha, qualquer coisa eu mando no grupo para vocês. Mas o levante mordida é isso aqui, ó. Deixa eu só pôr para o lado para não ficar na frente. Estão vendo essa massa em cima dos meus molares? Esse compósito, né, falando bonito, é uma resina, isso aqui é um tipo de resina em cima dos meus molares. Isso aqui é um levante de mordida. Ou seja, o levante de mordida é um material, normalmente uma resina. Tem resina própria para isso, tem Orthobite, qual mais? Me ajudem, manda aí no chat. A mais conhecida é a Orthobite mesmo. Tem outra, cara. Tem outra que também é azulzinha, que eu esqueci o nome, se não me engano é da Makira. Essa Orthobite eu acho que é da Morelli. Nada mais é do que uma resina bem grossa, de certa forma, que você vai usar para pôr em algum dente, no caso aqui está ilustrado no molar, mas poderia ser no segundo molar ou até nos incisivos, a fim de desocluir o paciente. Então, aí o nome, né? Levante de mordida. Eu vou levantar a mordida do meu paciente para que ele desoclua. E aí vocês perguntam, beleza, mas para que eu quero que meu paciente desoclua? Para que eu quero que ele saia de uma situação onde ele está conseguindo ocluir para uma situação em que ele vai ficar tendo um toque só ali no dente onde eu coloquei esse levante, mesmo que temporariamente, né? E na verdade, mesmo que não, necessariamente de forma temporária. O levante vai ter algumas funções. Nesse caso em específico, por que eu usei esse levante? Matheus, se você olhar aqui, eu não vejo um motivo, não está pegando em nenhum dente, não está fazendo muito sentido, talvez. Mas eu usei esse levante nesse caso porque a foto cortou aqui, mas se tivesse mostrando até segundo molar, você ia perceber que as cúspides ali do molar superior estariam bem próximas ao tubo que eu colei no meu molar inferior. A mesma coisa do outro lado. Eu acho que eu não tinha feito levante ainda por conta dos dentes superiores estarem, dos dentes aqui, né, premolar, canino, incisivos, estarem ocluindo no bracket dos seus antagonistas não, dos seus dentes da parte de baixo não. Mas o segundo molar ia pegar quando foi colado. Então, esse levante mordido aqui foi feito com a seguinte função: não deixar meu paciente morder em cima do aparelho inferior, porque senão ele vai quebrar. Essa é talvez a função mais conhecida e para o qual a gente mais utiliza o tal do levante mordida. Se for fazer o nosso resumo aqui, então, ó, quando usar, primeiro item, para que os dentes superiores não ocluam diretamente em cima dos brackets ou tubos do aparelho inferior, pois iriam quebrar.
se quebra bracket, se quebra tubo aqui, não vai ter o efeito que eu preciso. Não adianta o paciente ficar com o aparelho meio colado ou colado só em alguns dentes, que não vai cumprir a função. Então aqui eu precisava, por algum motivo, incluir o meu segundo molar inferior no aparelho. Pô, até na foto oclusal aqui cortou. Essa foto é meio chata de tirar com alguns pacientes, mas eu não queria que isso acontecesse, então foi por isso que eu coloquei o levante, no caso aqui no meu primeiro molar permanente superior. Aí vem a primeira pergunta sobre isso aqui. E eu já vou pegar o esqueminha desses dentes aqui, que eu acho muito legal, para ajudar a gente a entender o seguinte. Deixa eu aumentar a galerinha aqui. Eu tô fazendo igual eu faço quando eu dou mentoria individual, que é jogar no PowerPoint e a gente vai ilustrando aqui. Saca só. Eu poderia muito bem, nesse caso, ter colocado o levante no segundo, no próprio dente que ia pegar, em que a mordida ia pegar. E aí eu tomei uma decisão que vai ter um impacto no meu tratamento. Vamos entender o que vai acontecer aqui. Deixa eu só confirmar aqui se está tudo bem. Beleza, tudo certo, né? O que vai acontecer aqui? Vou pôr um fundinho mais escuro que fica melhor para visualizar. Ó, aqui está o meu paciente, pá, colei o tubo aqui no meu segundo molar e fiz o levante no primeiro. Então, quando eu faço o levante no primeiro, vai ter aqui, né, o tal do levante. O paciente, vou até desocluir um pouco mais, para ficar mais parecido com o caso. Aí, desocluiu, vamos desocluir mais ainda. Pronto, desocluiu, fiz o levante no primeiro molar. O que vocês estão vendo aqui? Não tem toque nos segundos molares, não tem toque em prés, caninos, incisivos. Aí eu entro em dois raciocínios. Primeiro raciocínio. Se eu não tivesse o meu segundo molar colado, não é o caso, mas se eu não tivesse o segundo molar colado, o que poderia acontecer com esse segundo molar, uma vez que ele não está em oclusão aqui? A mesma coisa que acontece quando seu paciente perde um molar inferior e o superior fica sem parada interoclusal, não tem dente ali onde ele morda. O que acontece? Esse molar aqui vai extruir. Só esse molar? Não, aqui no caso não foi uma perda de dente. Então, tanto o molar superior quanto o molar inferior vão tender a extruir. Beleza? No caso, eu colei esses dentes. Então, apesar de que vai existir uma certa tendência desses dentes de extruírem, isso vai ter... Isso vai ter uma dificuldade a mais de acontecer. Por quê? Porque o dente está unido aos outros pelo fio ortodôntico. Ele está ali no aparelho. Concordam com isso? Concordam? Estão sacando a ideia? Se o dente estivesse solto, ele estaria... Se ele não tivesse no aparelho, ó, o aparelho morreu aqui no primeiro molar. Morreu aqui no primeiro molar. O segundo desocluiu porque foi feito o levante anterior. E ele está livre, leve e solto para procurar contato oclusal. Ele extruiria. Mas, como, no caso, o aparelho está colado até ele, eu vou reduzir a chance disso acontecer. Não é que não vai de jeito nenhum, tá? É até bom você ficar atento, ficar atenta para isso, porque ainda assim pode acontecer, especialmente quando isso aqui está sendo feito no início do tratamento. E se isso aqui está sendo feito no início do tratamento, você está usando fios mais leves, mais flexíveis, que ainda permitem
uma maior, digamos assim, mobilidade dos dentes. Se fosse um fio pesado, de aço, retangular, a chance é ser mínima, mas como são os fios iniciais de tratamento, até de repente eu posso deixar mais fininha essa linha aqui, né, para não confundir. Como são os fios iniciais e é um dente na ponta, ele pode ainda extruir. Por quê? Porque o fio aqui ele está curvo, certo? Mas qual que é a tendência? Eu peguei um fio de níquel titânio, coloquei aqui, a tendência é ele voltar ao formato original. E essa volta dele ao formato original pode ser tanto aqui, ó, planificando, extruindo um pouquinho atrás, intruindo um pouquinho na frente, um pouquinho de cada. Então, se extrui um pouquinho atrás, olha lá o meu molar, que mesmo estando, né, digamos assim, colado no aparelho, pode acabar extruindo. Então tem que ter esse cuidado. Ou seja, vamos lá para o nosso resumo para ir registrando as informações aqui. Então, primeira função que a gente viu aqui do levante é não deixar que os dentes superiores ocluam em cima do aparelho inferior, porque senão vai quebrar. Vamos pôr aqui efeitos do levante. Efeitos do levante. Se eu ponho no meu primeiro molar superior, vou até especificar, né? No primeiro molar superior. Aqui eu tô falando superior, galera, mas poderia muito bem ser o inferior, tá? Sempre tem essa dúvida também. Eu ponho o levante no molar superior ou no inferior? Tanto faz. Tanto faz. Eu gosto de pôr no superior porque eu acho mais fácil, tem menos saliva, é mais tranquilo de trabalhar. Mas igual aqui, o que importa? Importa que esse levante seja feito onde os dentes que você quer estão ocluindo, de forma a você criar o contato só ali naqueles dentes e desocluir o resto. Mas tanto faz se você vai fazer no superior ou no inferior. O mais importante é a gente pensar no tipo de dente, né, digamos assim. E agora a gente está falando do primeiro molar. Vou até tirar esse superior aqui. Efeitos do levante no primeiro molar. Então a gente vai ter aí, ó, tendência de extrusão do segundo molar. E também, claro, o que eu falei? Estando colado ou não o segundo molar, o fio vai querer voltar para o seu formato original, no caso do fio níquel titânio principalmente. Então, isso pode, ao mesmo tempo, né? Pode acontecer ao mesmo tempo que, além de um pouco de extrusão aqui atrás, eu também acabe tendo ali, ó, uma extrusão aqui na frente. Certo? O único dente que não vai extruir nem intruir no caso, na verdade ele vai até tender a intruir, é o próprio dente com levante. Matheus, por quê? Como assim? Uai, uai é bem goiano mineiro, né? Uai, se o meu fio tá curvo e ele vai planificar, aqui como tá aqui no exemplo, né? Ou mesmo que não tivesse curvo, às vezes tu já colou o aparelho, os dentes já estão bem nivelados e tal, não tem tanta curvatura assim no fio, no final das contas. Mas você vai deixar tocando só um lugar. Os outros que não têm contato interoclusal vão querer buscar contato. E às vezes eles vão, como é que eu posso dizer? De certa forma, acabar destruindo um pouco. Mas o mais comum de acontecer é com os dentes da ponta, principalmente aqui, ó, segundo molar e incisivos. Então, além da tendência de extrusão do segundo molar, eu tenho uma leve tendência, um pouco mais leve, de extrusão anterior. E intrusão, vou pôr tendência porque como tudo é relativo, né? Depende do caso, depende do paciente. Tendência de intrusão do primeiro molar. Por que tem uma tendência de intrusão do primeiro molar? Olha só, se esse dente está todo dia ali, ó, com o paciente mordendo só nele, ou o paciente está em repouso, mas de repente
sente aquele toque, fica dando aquela leve forçadinha, fica ali, não chega a ser um bruxismo, um apertamento, mas sempre que tem alguma coisa diferente no espaço interoclusal, o paciente fica ali agoniado, sabe? Fica meio raspando. Isso aí vai gerando uma pequena força de intrusão. Então, uma forcinha de intrusão aqui no primeiro molar inferior, uma forcinha de intrusão no primeiro molar superior também. Então, esse dente aqui também tende a intruir. Por isso que uma das opções de intrusão de molar é justamente colocar levante. Mas aí, se por exemplo, aí a gente já vai entrar em uma segunda indicação, né, do uso do levante, que é justamente a intrusão de molares. Vamos até, beleza, acho que deu para até esse ponto aqui fechar esse raciocínio. Vão guardando as dúvidas aí para já a gente responder. Mas, olha só, se agora eu tenho outra intenção. Agora, imagina que eu fiz um levante aqui para intruir molar. Matheus, como assim? Volta. Pera aí que eu quero entender direito esse rolê. Olha, vamos pegar esse outro slide aqui que vai dar para ilustrar melhor. Deixa eu ver como é que eu deixo maiorzinho para vocês. Sem eu ficar na frente. Eu vou fazer com esse aqui mesmo. Deixa eu duplicar aqui. E tirar o fio, tirar tudo aqui, ou o dente deixa. Aqui, ó. Vocês já pegaram um caso assim, que o paciente tem uma mordida aberta anterior, onde ele ou ela toca só lá atrás nos molares? Se o seu paciente tem uma mordida aberta anterior como essa, toca só os dentes posteriores, tem uma exposição boa de incisivos superiores, de forma que não faz sentido você querer fechar essa mordida instruindo mais eles, porque talvez você torne o sorriso gengivoso. Uma opção de tratamento para esse tipo de problema costuma ser a intrusão dos molares. Por quê? O que vai acontecer aqui? Se eu intruo o molar, ou intruo que seja o único dente, ou os únicos dentes que estão tocando, o que eu faço aqui? Eu estou tirando aquele toque que existia lá atrás, e com isso, para conseguir ter uma oclusão, o meu paciente vai acabar tendo que... a mandíbula dele vai acabar girando mais. Espera aí. Não ficou bom essa ilustração. Vamos pegar do slide da aula original lá que ficou melhor. Eu acho que vai valer mais a pena eu abrir aqui separado para vocês. Eu acho que eu até postei esses dias sobre isso, mas eu vou sair da tela rapidão para mostrar o slide para vocês. Senão eu vou ficar na frente e vai atrapalhar. Aqui, ó. Intrusão de molares. Cadê? Fechamento de mordida aqui. Esse slide ficou bem legal, assim. Eu gosto bastante dessa ilustração. Olha aí. Vou deixar só os slides para vocês. Deixa eu ver. Eu tenho que projetar, né? Agora foi. Show. Olha só. Daqui tá bem ilustradinho, ó. Se eu intruo o molar, a mandíbula gira para frente e para cima. E assim eu tenho um fechamento de mordida. Por quê? Os primeiros dentes que tocam quando meu paciente oclui são os dentes posteriores. A oclusão vai acontecendo de posterior para anterior. Então, se existe só esse toque posterior e eu removo ele, a mandíbula, a arcada do meu paciente, né, inferior, vai acabar podendo girar um pouco mais até encontrar contato, e com isso eu vou fechar a mordida lá na frente. E vou voltar a ter contato nos dentes posteriores novamente, nessa nova altura. Para eu fazer isso,
a opção mais recorrente, assim, né, digamos assim, a opção mais frequente é usando mini implantes para intruir os molares. Mas eu também tenho a opção de usar levante de mordida. Eu posso colocar o levante de mordida aqui, ó. Matheus, eu coloco só no primeiro ou só no segundo molar? Nos dentes que estiverem pegando primeiro. Se tiver, por exemplo, se a mordida não tiver fechando porque tem um toque só no segundo molar, você vai colocar o levante a princípio só no segundo molar. Agora, tá tocando o primeiro e o segundo molar. Aí você coloca o levante nos dois. Ah, tá tocando primeiro, segundo molar e segundo pré-molar. Eu posso fazer um levante no segundo pré-molar? Pode também. Então, o levante de mordida vai ter mais essa indicação, que é o que? Intrusão de dentes posteriores. Daqui, o principal momento clínico que é usado, né, é para fechamento de mordida, mas você pode usar também, de repente, para intruir algum dente que por, sei lá, algum motivo protético, sei lá, perdeu um dente aqui embaixo, deixa eu ver alguém aqui, perdeu esse pré aqui, e aí eu preciso intruir esse outro pré-molar aqui. De repente eu faço um levante aqui para ajudar a intruir esse pré-molar. Apesar de que pré-molar é um dente mais fácil de intruir quando a gente está fazendo simplesmente o alinhamento e nivelamento. Mas molares em si são mais complicados. Então, principalmente, o uso acaba sendo aí nos molares mesmo. Tá, aí eu coloco aqui nos dentes que estão em oclusão. Gradualmente, esses dentes vão sentindo uma força intrusiva, né? Igual nós vimos aqui no slide anterior. Tanto superior quanto inferior. Os dentes que estiverem com toque ali vão sofrendo uma força intrusiva. E o que acontece? Enquanto o paciente está com levante, a mordida não vai fechar, claro. Mas o que acontece? Depois de deixar aí uns 4 meses ou mais um pouquinho, essa força intrusiva acontecendo, o que acontece se eu tirar esses levantes? Vai estar um espaço vazio aqui. Esses dentes vão estar desocluídos. E aí, se eu criei uma desoclusão aqui nos molares, a minha mandíbula gira para frente. Ó, opa. Aqui a ilustração tá meio fora de lugar, tá? Mas vamos lá. Vou precisar da compreensão de vocês. Então, se tá fora, tá em desoclusão. Opa, tá melhor aqui, ó. Se tá um pouquinho em desoclusão, para fechar, meu paciente vai ter que jogar esses dentes para frente e para cima, para terminar de fechar bem. E aí você tem um fechamento de mordida. Qual que é a parte ruim disso aqui? A parte ruim disso aqui, ó. Efeitos do levante para intrusão. É que se o paciente tem a mordida aberta e eu tô colocando um levante, por um tempo ali, pelo tempo em que o levante ficar ali, eu vou ficar com a mordida mais aberta ainda. Maior abertura de mordida durante o uso do levante. Então, assim, pode ser meio desagradável. Imagina, o paciente já é aquele paciente vertical que tem uma mordida aberta e aí tu coloca o levante, ele vai ficar com a boca mais aberta ainda e mais vertical ainda, temporariamente. Por isso que particularmente eu gosto da ideia de intruir molares com mini implante, que aí eu literalmente não passo por esse probleminha. Mas é temporário, é um recurso, vale a pena usar também se você está buscando alternativas para fazer essa movimentação aqui, a intrusão de dentes posteriores.
Então, vimos aí mais uma função de levante, intrusão. Agora, qual outra função que a gente tem aqui? E eu já vou falar dos efeitos de você colocar o levante no segundo molar ao invés de no primeiro, tá? Também. Outra função é simplesmente desocluir para liberar a movimentação. Como assim desocluir para liberar a movimentação, Matheus? Imagina não, visualiza aqui que, por exemplo, deixa eu unir os dentes novamente. Vou ter que tirar esse quase fio aqui que eu desenhei, senão vai ficar atrapalhando. Já já a gente volta com ele. Aí. Imagina que eu tenho um paciente que ele tem uma mordida cruzada anterior, ou que seja que ele tem um dente cruzado na parte anterior. No caso aqui eu vou pôr o incisivo superior de todos aqui, o incisivo central superior. Se meu paciente tem esse incisivo central superior cruzado e eu quiser vestibularizar esse dente de alguma forma para ele descruzar, concorda comigo que os próprios incisivos inferiores vão ser um empecilho para permitir que isso aconteça? O superior vai querer ir para frente, o inferior está barrando. O superior está forçando para frente, o inferior está ali barrando. Então, eu posso também fazer um levante de mordida para que temporariamente meu paciente ganhe uma altura a mais ali, a fim de permitir, por exemplo, a vestibularização do incisivo. Ou além da vestibularização do incisivo, ele poder corrigir essa classe 3 aqui de fato, né? Corrigir a classe 3 aqui, para quando eu remover esse levante e ele ocluir novamente, ele conseguir encaixar certo. Então, por isso que mais uma das funções do levante mordida é simplesmente desocluir. A galera que trabalha muito com filosofia de tratamento autoligado usa essa ideia também da seguinte forma. Eu tenho um paciente classe 2 ou classe 3 que eu vou precisar usar elástico intermaxilar para corrigir a mordida. Beleza, ótimo. O que eu vou fazer então? Para facilitar a movimentação dos dentes do meu paciente, para eu remover o contato ali interoclusal, que pode sim também ser um dificultador da movimentação, né? Às vezes o dente quer movimentar, mas o paciente morde tão forte, tão constantemente, que acaba deixando a mordida travada. É igual quando o paciente tem bruxismo. A própria mordida do paciente fica ali, de certa forma, travando a movimentação. Então eu posso também usar um levante, por exemplo, num caso como esse, que eu quero usar um elástico intermaxilar para corrigir a classe 3, eu posso usar o levante só para desocluir meu paciente e com isso facilitar a movimentação dos dentes, até que haja correção, no caso aqui da classe 3, mas poderia ser para uma classe 2. Então, também vale aqui pensar em desoclusão para facilitar movimentação. Então, eu coloquei aqui, dentre as indicações, né, quando usar, desocluir para liberar a movimentação. Preciso sempre fazer um levante quando eu vou usar um elástico, vou fazer uma retração, alguma mecânica mais significativa? Não necessariamente. Isso aqui é um pouco da filosofia de quem trabalha muito com autoligado. Pode ser totalmente utilizado também aqui com aparelho convencional, não tem problema nenhum. Até esses dias estava discutindo no Instagram, né, se aparelho autoligado, o aparelho em si era tão revolucionário, topzera assim, ou se a questão era mais aplicar as ideias que o pessoal aplica quando trabalha com autoligado e por algum motivo não
a gente acha que não pode aplicar com aparelho fixo convencional ou estético que seja. Então, essa desoclusão aqui vai poder facilitar também as movimentações dentárias no sentido antero-posterior, para frente, para mesial, e para trás, para distal. Seja com elástico, seja, sei lá, fez uma extração de um dente, tem que fazer uma retração anterior, uma mesialização posterior, isso aqui pode ajudar também. Então eu tinha comentado com vocês que existe diferença se eu coloco aqui no primeiro ou no segundo molar, certo? Vamos imaginar nesse caso aqui agora, se eu colocar aqui no segundo molar mesmo, qual que é a diferença, né? Vou tirar o elástico aqui temporariamente. Se eu coloco no primeiro, eu vou tender a extruir o segundo. Se eu coloco no segundo, eu já não vou ter esse problema. Só que o que pode acontecer? Pode acontecer que o segundo molar é o primeiro dente que toca nesse paciente. E aí, quando você tira o levante, porque esse dente extruiu devido a, entre aspas, força do levante, esse paciente acabe... O que vai acabar acontecendo aqui? Se inicialmente ele só toca o segundo molar, digamos assim, ou se o segundo molar é o primeiríssimo dente que ele toca, esse paciente vai querer, ó, ter um girinho aqui da mandíbula para frente, podendo, por exemplo, aprofundar a mordida, podendo, por exemplo, criar algum toque prematuro que não tinha antes e você não conseguiu prever. Então, isso aqui que pode acontecer. Aqui tem que encostar, né? Isso pode acontecer. É um grande problema? Não. Sendo bem sincero com vocês, é uma coisa que eu particularmente não me preocuparia. Porque, vai por mim, se o segundo molar intrui, o primeiro talvez vai extruir. Ao contrário, né? Então, se eu tiro esse dente de oclusão, os outros vão querer extruir um pouco. Os outros vão querer extruir. O segundo está vindo junto. Os outros vão querer extruir. E aí, na prática, o que mais vai acontecer é isso aqui. O que aconteceu aqui, galera? Aqui aconteceu que os dentes encaixaram. Enfim, não tá na classe 1 e tal, mas está em oclusão. Mas sobrou um espaço interoclusal aqui entre os segundos molares. Por quê? O dente que estava com levante intruiu. Os outros extruíram um pouco para manter a altura da mordida daquele jeito que estava. Só que ao remover o levante, sobrou o espaço que era preenchido pelo levante. Aí eu vou ter que pensar em extruir de novo esse dente, se for o caso. Mesma coisa nessa situação aqui, ó. Se eu fiz o levante só no primeiro molar... Opa! Imagina só, se eu fiz o levante no primeiro molar, de repente não precisa extruir nem todos os dentes. Às vezes extrui só aqui, ó, o primeiro. Eu vou extruir um pouquinho esse aqui para ficar mais bonito. De repente extrui aqui a maior parte deles, né? Só que aí, a hora que eu tiro esse levante, olha lá que bonitão. Sobra um espaço interoclusal aqui, onde estava esse levante. Por quê? Porque todo mundo encaixou, segundo molar principalmente extruiu, vai manter a mordida na altura de quando estava com levante, mas o primeiro molar aqui intruiu, ou pelo menos não extruiu acompanhando os outros por causa que tinha uma barreira impedindo isso. Nessa situação, você vai acabar precisando se preocupar depois em extruir esse dente também para conseguir ocluir ele, para não ficar um vazio ali. Vamos para o resumo, para organizar as ideias?
Ó, então, até aqui, a gente viu levante e mordida. Quando usar? Para que os dentes superiores não ocluam em cima do bracket tubo dos inferiores, para intruir dentes posteriores e para desocluir, a fim de liberar a movimentação. Dentre os dentes que normalmente a gente coloca levante, coloquei aqui, ó, efeitos do levante no primeiro molar. Extrusão do segundo, extrusão anterior, intrusão do próprio primeiro molar. Se eu coloco o levante no segundo, vai ser praticamente a mesma coisa. Segundo molar. Vai ter então o quê? Ué, o negócio ficou pequeno do nada. Se eu coloco aqui, então, vou ter tendência de extrusão do primeiro molar e dos demais dentes, podemos colocar assim. Tendência de intrusão do segundo molar. Ok? E se eu coloco, aqui eu já coloquei nem no dente, né? Eu coloquei efeito levante para intruir. O que vai acontecer? Qual que é a parte ruim? Mas... beleza, Matheus. Sabendo desses efeitos, como é que eu evito que aconteça esse efeito indesejado de acabar sobrando aqui um espaço interoclusal depois que eu uso levante? Aí vem a sacada, a sacadinha, né, que todo mundo gosta. E vamos colocar aqui como atenção, para ficar bem atento mesmo. Atenção. Vamos falar sobre quando remover o levante. Atenção. Remova o levante assim que ele cumprir sua função. Agora eu tô achando que eu entendi. Então, o próprio levante vai ter, de certa forma, alguns efeitos colaterais indesejados, mas para que eu reduza a chance disso acontecer, o que eu vou fazer? Assim que o levante cumprir a função dele, eu vou tirar. Porque quanto mais tempo você deixa esse levante em boca, mais vai tender a acontecer esse efeito colateral da intrusão, seja do primeiro, seja do segundo molar. Que às vezes vai fazer aqui sobrar um espaço interoclusal que depois você vai ter que fechar de outra forma. Ou realinhando, ou colando o tubo aqui mais para cervical, ou fazendo dobra. Então, ó, se eu pus meu levante para o paciente não morder no aparelho inferior, assim que eu ver que os brackets, o tubo, em cima dos quais ele estava mais para morder, eu já posso desgastar aquele levante fora. Posso tirar embora aquele levante. Ou, por exemplo, eu posso ir gradualmente desgastando ele, né? De repente, o meu paciente está com a curva de SPI bem acentuada e gradualmente ela está planificando. Aí aquele toque que tinha lá no segundo molar lá atrás vai gradualmente distanciando. O molar superior não vai ficando mais tão próximo ao tubo do segundo molar inferior. Eu posso, por exemplo, nesse mês, desgastar um pouquinho do meu levante, mês que vem eu desgasto um pouco mais, até eu perceber que se eu tirar o levante completamente, não vai mais ter problema. Aqui os brackets e os tubos inferiores já não vão estar mais no rumo da mordida superior. Eu estou usando o levante para intruir os posteriores. Quanto que eu deixo? Intruiu, tu já pode pensar em tirar. Porque a hora que você tirar, a própria oclusão vai tender a manter aqueles dentes naquele lugar. Estou usando o levante para desocluir, para movimentar mais fácil, usando elástico intermaxilar ou de repente fazendo uma mecânica de deslize. Quando que eu tiro o levante? Quando tu acabar a sua mecânica. Acabou a mecânica, tiro o levante, pronto. Às vezes ainda vai ter esse probleminha aqui, tá? Às vezes ainda você vai acabar deixando mais tempo do que seria interessante, ainda vai ter esse probleminha aqui. Mas tire o levante assim que ele cumprir sua função, que você evita a chance disso acontecer.
E tem mais uma última função aqui de levante, que eu não falei ainda. Que é qual, galera? Tem outra aplicação que eu já vou esquematizar aqui para vocês verem, que é quando eu tenho, ó, a curva de SPI está plana, ou seja, meu arco inferior está plano, o sorriso do meu paciente está bonito, tem uma exposição boa de dente, não tem excesso de exposição gengival. Então, a minha mordida está profunda porque eu preciso extruir molar, eu preciso levantar essa mordida permanentemente pelos próprios dentes. Geralmente isso aqui acontece em pacientes BRAC. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um levante nos meus incisivos, geralmente nos dois centrais. E aí o que acontece quando eu coloco um levante aqui no meu incisivo? Os incisivos inferiores que ocluíam lá na palatina do superior vão ocluir, ó, aqui no levante. Aqui tá exagerado, né? Mas deixa eu até girar um pouquinho isso aqui para não ficar tão esquisito. Aí, ó, vão ocluir aqui no levante. E quando o meu paciente tem o levante aqui no incisivo e aí ele não consegue fechar a boca direito, fica batendo aqui, né, incisivo inferior no levante anterior, o que eu fiz? Eu desocluí os dentes posteriores e aqui olha o detalhe. Eu vou deixar sem passar fio nos meus molares para que o fio não segure mesmo esses dentes e eles possam, sim, de forma espontânea, acabar extruindo. E o que acontece se os molares extruem aqui atrás? Na hora que eu tirar o levante, eu mantenho a mordida na mesma altura, só que sem depender desse levante. A mordida vai ser mantida ali nessa altura pela nova posição dos meus molares. Até pensando nisso, né, seria interessante a gente fazer um levante onde o paciente já ocluísse do jeito que a gente quer. Então, tipo assim, meu paciente estava com a mordida profunda assim. Eu estou olhando só na região de incisivos, tá? Não ignora a parte posterior que está esquisita agora. Mas meu paciente estava com uma mordida profunda assim. Eu quero que ele fique com um overbite, né? Uma mordida assim. Então, você vai pôr o levante para que ele oclua dessa altura aqui. Aqui eu já instruí, né, os molares, mas lembrando que esse é um caso, uma situação onde, inicialmente, na hora que eu colocar os levantes, eu vou gerar essa desoclusão aqui atrás e, sem passar fio nos meus molares nem nada, deixando eles livres, leves, soltos para espontaneamente extruírem, na hora que essa galerinha aqui atrás encaixar, eu posso remover isso aqui e a altura está mantida. A altura da mordida, né, está mantida sem que ela esteja profunda. Complementando nosso resumo, portanto, quando usar levante anterior para permitir a extrusão de molares, desaprofundando mordida. Até vou especificar aqui, ó, nos casos em que o paciente já tem boa exposição de incisivos superiores e a curva de SPI já está plana. Porque normalmente a mordida profunda ela vem associada aqui principalmente a uma curva de SPI acentuada. Mas quando meus incisivos superiores estão bem posicionados, a arcada inferior já está plana, chances são que a solução da sua mordida profunda é essa aqui. E aí, colocando aqui efeitos do levante em incisivos, o que eu vou ter? Se eu deixar molares fora do fio, extruirão. Isso aqui que eu vou ter. Ah, Matheus, não vai ter como efeito
um trauma aqui nos meus incisivos também, não vai criar uma mobilidade. Sobre esse ponto, é importante vocês entenderem o seguinte, até eu vou abrir uma outra caixinha aqui agora, para a gente entender como é que esse levante deve ser feito, que formato que ele deve ser colocado nos dentes. Esse levante, seja no anterior, seja posterior, só vai causar uma mobilidade excessiva, um certo trauma, se ele gerar um contato deflexivo. Como assim contato deflexivo? Deixa eu só ver aqui se está tudo ok, que a gente vai entrar nessa outra parte aqui agora, para eu ter certeza que está beleza. Ó, a Márcia entrou aí, boa noite Márcia, Cristiana, boa noite, Caio. Atrasado, não tem nada não, Caio, depois você volta aí e pega do começo. Marília, tudo bom, Marília? Se eu colocar o tubo do primeiro molar mais para cervical, não vai intruir um pouco pré? Sim, vai tender a intruir pré-molar sim. Até é algo que um pouco arriscado de fazer, né? Mas certinho o raciocínio. Os brackets, eles vão servir de parâmetro ali para nivelar os dentes. Se eu tenho um bracket em um dente mais alto e o outro mais baixo, a tendência é justamente que o mais alto desça e o mais baixo suba. Agora, pensando principalmente em molares e caninos até, a tendência é muito mais que o molar e o canino praticamente fiquem no lugar e os dentes ao redor sofram as consequências dessa variação de altura. Mas um pouquinho ele desce. Mas pensando assim, em fechar a mordida em um molar, que ficou aquele espaço interoclusal ali, porque o levante ficou um tempão intruindo ele, eu acho mais interessante, particularmente, se até usar um elástico intermaxilar. Põe ali no arco inferior, no caso, vamos lá, deixa eu projetar aqui. Aqui numa situação assim, ó. Tava com levante aqui. Tava com levante aqui, beleza, fez o que precisava, tirei, ficou aquele espaço interoclusal. Eu acho que é uma boa ideia você colocar, ó, um arco inferior mais pesadão para servir de apoio só, mas eu não quero que meus dentes inferiores necessariamente estruam. E aqui em cima eu posso até deixar esse molar sem fio de repente, ou então eu vou passar aqui na minha arcada superior um fio mais leve, de preferência de aço, que aceite deformação, para quando eu usar um elástico intermaxilar aqui, poder deformar, poder permitir a extrusão do meu dente. Sacou? Então eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Usar um elástico de intercuspidação molar-molar. No molar que eu quero extruir mais, eu deixo um fio mais leve, ou deixo sem fio de repente. Show! E o que a gente estava falando então? Sobre agora vamos lá, abrir outra caixinha aqui. Vamos falar agora para fechar como confeccionar esse levante. Deixar essa atenção aqui para ficar destacado. Vamos lá. Como confeccionar o levante? Seja onde for, seja em molar, seja em incisivo. O que eu vou olhar principalmente? Vocês conseguem observar nessa foto aqui? Talvez não dê para observar muito bem, mas esse levante, hora que meu paciente morde, vamos ver se na outra foto dá. Ó, hora que meu paciente morde, esse levante aqui, ele está praticamente plano. Ele não é um levante que segue o contorno da cúspide do dente, nem nada assim. Ele deve ser plano. Por quê? A intenção é desocluir. A intenção não é criar um dente grandão para ocluir com um dente menor, nem nada assim.
Se eu faço um levante seguindo, tipo assim, pensando em seguir um formato de cúspides e tudo mais, mas por acaso eu erro nessa confecção, a hora que meu dente ocluir, ele vai ser forçado para um lado, para frente, para trás ou para os lados. Ele vai ter uma força ali fora do longo eixo. Isso não é bom. Isso basicamente é um contato prematuro. Ou seja, se... Olha lá, ó. Se eu tenho meus dentes aqui, deixa eu ver para onde? Aqui. E eles ocluem e tá plano, meu paciente não vai ter uma força fora de lugar. Agora, se eu fiz o meu levante, meu dente vai ocluir e não tá plano, não tá reto esse levante, o que vai acontecer? Vai ter uma força empurrando ou para cá ou para cá. E é justamente esse tipo de contato oclusal que vai acabar funcionando como um contato prematuro ali, que vai abalando, entre aspas, né, o meu dente, gerando uma mobilidade que não deveria, gerando algum problema nesse sentido aí que não é saudável. Então, como confeccionar o meu levante? De forma que... Eu já vou mostrar em figuras geométricas que eu acho que fica mais legal de entender. Mas basicamente, eu vou confeccionar o levante de forma que 1. Cumpra a sua função e que 2. Não gere contatos deflexivos. Isso é, o dente que vai ocluir no levante vai ocluir numa superfície plana, lisa, que não force ele para lado nenhum, colocando em palavras bem do jeito que a gente fala aqui. Exemplo. Cadê o outro aqui? Exemplo. Se eu vou fazer um levante posterior, eu posso até fazer esse levante meio do jeito que der ali na hora, né? Às vezes na briga com sugador, saliva e tudo mais, fica difícil confeccionar o levante do jeitinho certo e tudo. Mas depois eu posso passar uma broca a fim de deixar esse levante reto. A superfície onde meu molar inferior está ocluindo deve ser lisa. Meu paciente só vai conseguir ocluir e vai ocluir e só vai conseguir deslizar assim, ó, para frente e para trás. Mas nunca esse levante aqui vai ser... Deixa eu pegar outra forma aqui, vamos achar outra forma aqui. Pôr um triângulo aqui que vai... Um triângulo, uma bola, talvez. Mas nunca esse levante vai ser disforme ou de forma que... O que acontece? O que aconteceria aqui? Ó, o meu paciente vai ocluir, ele toca aqui e é forçado para um lado ou para o outro. Isso aqui eu estou mostrando para mesial ou para distal, mas isso aqui poderia ser também até para vestibular, para lingual, dependendo de como for feito esse levante. E aí não importa muito a forma como ele está feito, desde que onde exista a oclusão, ele seja plano. Sempre lembrem disso. Ó, nessa foto que eu trouxe aqui mesmo, o levante não tá um levante assim de livro bonitão e tudo mais. Na hora lá, como se diz, paciente com saliva e tudo mais, eu gosto sempre de checar onde que o paciente está mordendo, né? Então, nesse caso aqui, o molar inferior ocluía mais para a parte distal do superior, por isso que o levante está aqui mais para distal, não está aqui na oclusal toda. E aí eu coloquei do jeito que deu, digamos assim, né? Seguindo aqui, ó, o protocolo. Seca, ácido 30 segundos, lava 30 segundos, seca até ficar branco aqui a oclusal, passa adesivo e vem com sua resina de levante. Seja uma resina normal, seja uma resina que é vendida propriamente para isso, como essas resinas azuladas, seja até ionômero de vidro. Tem gente que usa cimento ionômero de vidro para fazer levante. Eu não gosto porque ele vai desgastando, às vezes, antes da hora que eu quero. Então, eu gosto mais de resina mesmo.
Então, vi onde meu paciente morde, vi onde ele está ocluindo, coloquei a resina aqui na hora, às vezes na correria ali com saliva e tudo mais, para dar certo, para a resina colar aqui. A única e maior preocupação foi acamar a resina para não ficar sobrando nenhum vãozinho aqui que pudesse entrar alimento. Se entrar alimento por baixo do levante ali, o paciente obviamente não vai conseguir higienizar, aí lascou. Aí na hora que você tirar o levante vai ter cárie aqui embaixo, não é o que a gente quer. Então, minimamente acamar as bordas aqui para ficar bem colado mesmo no dente. E aí depois você pode passar uma broca para alisar. Você vê, como eu falei, não está um levante talvez de livro, de Instagram, mas ele está cumprindo a função dele, não tem nenhum vão aqui para entrar comida nem nada, e ele está liso, aqui liso bastante, né, digamos assim, para que quando meu paciente oclua, eu não tenha contatos forçando nem o meu molar superior, nem o meu molar inferior, para mesial, para distal, para vestibular ou para lingual. Esse dente, ele oclui e se o paciente quiser, ele fica arrastando aqui, mas nunca oclui e força para um lado ou para o outro, para frente ou para trás. Porque esse tipo de toque que não é saudável, que pode gerar uma mobilidade, de repente, se o paciente descuida, né, da higiene durante o tratamento, ou se ele já tem uma tendência a problema periodontal, pode até potencializar. E a mesma ideia vai funcionar aqui no incisivo. Se eu estou criando um levante aqui no meu incisivo, aqui vai sendo por palatino, né? Eu vou puxar o incisivo aqui só para poder ilustrar melhor, para vocês verem como que seria. Se eu for fazer o levante no incisivo, deixa eu aumentar o tamanho dele aqui. Aqui até um detalhe interessante, né? Que aqui o do incisivo vai ser praticamente triangular, se a gente analisar bem. Até seguindo a face dele, eu posso fazer um levante assim, ó. Meio que nesse formato. Mais ou menos nesse formato, né? Por quê? Porque eu estou meio que seguindo aqui a anatomia dele, fica mais fácil de eu raciocinar o desenho dele para fazer aqui, e ele também vai estar plano. Opa, agora que eu vi que eu não tô projetando, né, cabeção. Aqui, ó, pronto, foi? Aí. Então, aqui, ó, no meu incisivo eu posso fazer um levante como esse aqui. Vai ter um formato, de certa forma, mais triangular, né? Meio que seguindo a anatomia do dente. Com a mesma resina que você faria o levante na parte posterior. Você pode pegar até, por exemplo, às vezes você tem uma resina A3, sei lá, A4, uma resina bem escura, bem diferente da cor do dente do seu paciente, pode usar ela para fazer levante. O importante é que seja uma resina, um material que você consiga visualizar bem o que é dente e o que é resina na hora de remover. Até por isso que essas resinas de levante costumam ser coloridas, né? Normalmente azul. Então, no incisivo poderia ser assim. O que é mais importante aqui? E o que é crucial? Que a base do triângulo, digamos assim, seja plana. De modo que, se o meu paciente ocluir, ele vai bater aqui no levante e só vai conseguir deslizar para frente ou para trás. Ele não vai ficar batendo aqui, forçando nenhum incisivo para nenhum lado, porque este é o problema de um levante, seja em molar, seja incisivo. Ah, Matheus, mas mesmo assim, parece que colocar levante incisivo prejudica. Se você tivesse uma mordida topo, mordesse ponta com ponta, o que o paciente que morde ponta com ponta tende a fazer? Jogar a mordida para um lado ou para o outro, certo? Então, por que o levante incisivo não tem problema, não vai gerar, não tende, né, a não gerar trauma nem nada do tipo?
Porque esse levante funciona praticamente como um reflexo. O paciente vai ocluir, aí toca no levante, ele não vai ficar forçando ali para tentar encaixar a mordida mais. Aquilo funciona quase como um lembrete, como um reflexo para ele de que ali é a parada da mordida dele naquele momento. Então, dificilmente seu paciente vai ficar ali fazendo força nos incisivos. Deixa eu ver aqui no resumão aqui. Então, o que dá pra gente acrescentar para fechar a história? Vamos lá, deixa eu projetar a tela. Então, de como confeccionar o levante. Vou até pôr aqui, ó, com uma resina que permita você saber o que é resina e o que é dente na hora de remover e de que forma que esse levante vai ser feito, de forma que ele cumpra sua função em altura e que não gere contatos deflexivos. O que é isso? O dente vai ocluir no levante numa superfície lisa que não force ele para lado nenhum. Basicamente isso. Seja anterior, seja posterior.